Tamires do Resenhando Sonhos. Hoje eu vou contar pra vocês quais foram as minhas primeiras impressões sobre desventuras em série. Sei que eu ia fazer o projeto, várias pessoas me perguntaram: mas vale a pena ler Desventuras em Série? O box é tão caro, não sei se eu quero investir essa grana, não conheço a história, enfim. Gente, eu tive uma surpresa divertida ao pegar essa história, porque eu não sabia muito bem o que eu ia esperar, porque eu não conhecia muito sobre a história. Vocês sabem que eu não gosto de ler sinopse, eu não gosto de me informar muito sobre o que eu vou ler. A única coisa que eu sabia era que realmente essas crianças iam passar por maus bocados, mas além de eu encontrar isso aqui, eu também encontrei um narrador, né, que é o Lemon Snicket, e ele é um narrador sensacional, porque ele fica o tempo inteiro avisando o leitor sobre as desgraças que vai acontecer. Então toda vez que a gente pensa, ai, que bonitinho, eles vão ficar bem, quando termina de ter esse pensamento, o autor corta, né, o narrador corta e diz: olha, para aí, você tá achando que vai ficar tudo bem, mas não é isso, se você não quer, você já vai procurar outra história. Eu achei isso muito interessante, porque ele meio que retrata de forma mais realista como seria uma história da vida da gente. É óbvio que todas essas loucuras que acontecem aqui não aconteceriam com uma família só ou com um grupo de irmãos só. Num sentido mais realista, eu entendi essa história como uma contrapartida ao final feliz, né? Aquilo de que a gente, tem uma história, depois a gente é feliz e o resto da nossa vida é ser feliz. E a vida real, ela não é assim. A gente vai, pelo menos na minha vida, né, gente? Se vocês vivem aí no mar de rosas, parabéns, mesmo, assim, de verdade, tá? Mas assim, a gente tem os problemas e a gente resolve aqueles problemas e ali daqui a uma semana ou um mês a gente tem outro problema e a gente vai resolvendo as coisas. E esse grandioso final feliz não é uma coisa que simplesmente cai no colo da gente, que tá tudo certo. É como na maioria dos contos de fadas ou como na maioria das histórias. Mas assim, essa é uma discussão que a gente não precisa ter, porque os livros estão ali para ser um lugar de refúgio e a gente não precisa puxar isso pra dentro da realidade da gente. Mas eu achei legal ele trabalhar isso dessa forma, porque aproxima um pouco mais. E aqui a gente tem, além de ser uma história onde acontece muita coisa ruim, está acontecendo coisas ruins com essas crianças. E essas crianças, cada uma delas tem uma personalidade. A Violet é a garota que consegue construir qualquer coisa, e aí ela tem os tiques dela, e toda vez que ela prende o cabelo numa posição, ela tá pensando, ela vai construir algo legal. O Klaus é o inteligente, é aquele que lê os livros, que busca as respostas. E temos a pequenininha também, que é a Sunny, ou Sunny, e eu acho muito legal, toda vez que ela dá um grunhido, faz algum barulho, que eles dizem, ela tá querendo dizer tal coisa. Então eu achei muito interessante. É uma história juvenil, mas é uma história juvenil que acaba conversando um pouquinho com os adultos também, por não ser uma coisa que vai caminhar exatamente para uma realização ou para um final feliz. Eu não sei se o final da história é um final feliz, eu não peguei nenhum spoiler sobre Desventuras em Série, eu não sei o que acontece no final, mas eu gosto dessa perspectiva de você ir se preparando para nunca alcançar esse final. O autor tá me dizendo, né, o narrador tá me dizendo que não vai ser uma história feliz, então eu vou confiar nele por enquanto, e se ele me surpreender no final, ótimo. Esses 3 primeiros livros, que é Mau Começo, A Sala dos Répteis e O Lago das Sanguessugas, todos têm menos de 200 páginas. É uma leitura mega rápida. Se você quiser o desafio, você consegue ler um por dia desses aqui. Eu acho que é a partir do 6º ou 7º livro que começa a ficar um pouco maior as histórias, né? Começa a ficar um pouco maior os livros. Mas mesmo assim, a letra do livro é enorme, tá? E tem algumas páginas que tem ilustrações. E aí tem a parte legal disso também, que é o fato de que não precisa ficar enrolando. E dá tempo, gente, de desenvolver história, sabe? Eu tô caminhando em direção ao 4º livro. Eu não sei se eu vou estar gostando dessa fórmula depois de eu ter lido mais de metade da série, se não vai ficar manjado. Eu não sei se essa fórmula vai se repetir até o último livro. E é por isso que a experiência de leitura é bacana pra você ir descobrindo a história. E conforme eu for descobrindo, eu vou vir aqui contar pra vocês. O Olaf é um personagem interessantíssimo. Ele é um personagem que eu, pelo menos, não consegui gostar dele em nenhum momento da história. Eu acho que tem aqueles vilões que a gente gosta muito, mas esse não foi um caso pra mim. E eu acho que vai ser super interessante ver ele na série, né? Ver o Neil Patrick Harris fazendo esse personagem, porque ele é um ator que eu gosto muito por causa de How I Met Your Mother. Então, quando a gente pega um antagonista, né? Um ator que a gente gosta pra interpretar o vilão da história, é sempre muito bacana. Então, eu acho que vai ser muito bacana conhecer o Olaf do Neil Patrick Harris, depois do personagem icônico dele, que foi o Barney. Então eu tô bem curiosa, mas é um personagem que eu não tenho simpatia nenhuma. Poe também é um personagem que, meu Deus do céu, como pode ser tão tapado. E as 3 crianças são muito legais, porque elas estão enfrentando aquilo ali. E ao mesmo tempo onde elas pensam assim, eu queria que meus pais estivessem vivos,
que merda que isso tá acontecendo com a gente, eles estão sempre batalhando também ali pra conseguir as coisas e pra sair das encrencas e pra seguir em frente. Eu acho que a minha principal preocupação quando eu comecei a ler essa série era que ia ter crianças e essas crianças iam ser mimizentas, enfim, iam ficar fazendo coisas de criança. Teve bem poucos momentos, coisas bem pontuais onde eu acho que poderia não ter acontecido, mas enfim, elas são crianças e a gente tem que ler a história também com esse olhar um pouco menos adulto e julgador das coisas, sabe? De poder absorver também essa história e poder aproveitar o que ela tem pra passar pra gente, mesmo a gente não estando mais numa faixa etária de ler essa história ou pra quem ela foi escrita. Que é muito engraçado, porque tem algumas coisas bem cruéis na história, que eu não sei se eu, tipo, uma criancinha aí que fosse ler de 9, 10, 11 anos, se não seria, tipo, forte demais, apesar de estar escrito de forma muito simples e de muita leveza, né, na condução da história. Mas então eu fiquei pensando nessas coisas e eu tô curiosa pra seguir lendo, pra saber se a fórmula vai seguir se repetindo, se a história vai continuar sendo interessante ou se vai chegar um momento onde vai ter acontecido tanto do mesmo que eu vou me cansar de ler a história. Desses 3 livros aqui, Malcolm foi uma introdução, né, eu não conhecia nada sobre esse universo, sobre a obra, né, do Lemony Snicket. Pra mim, A Sala dos Répteis foi o melhor livro desses 3 aqui, eu gostei bastante. Eu gosto muito do personagem que fica encarregado pelas crianças aqui. É um sopro diferente, porque eu fiquei sempre pensando, vão ser sempre pessoas ruins, vão ser sempre pessoas que vão maltratar eles, isso é tão chato, sabe? E aqui não, aqui tem um personagem legal, é óbvio que a coisa não se desenrola da melhor forma possível, mas é um personagem legal aqui. E em O Lago das Sanguessugas tem uma das personagens mais chatas, né? Que é a tia casada com não sei quem, do primo do não sei o que lá, que ela tem medo de tudo. Ela tem medo de acender o fogão, medo de atender o telefone, medo de deixar a porta aberta, medo de tudo. E ela é uma personagem muito chata por causa disso. Mas também é muito triste a história, tudo que acontece com ela, enfim, aqui. Se você já leu algum dos livros de Desventuras em Série ou tá fazendo projeto de leitura junto com todo mundo que tá fazendo projeto de leitura agora, me conta aqui nos comentários o que você tá achando da série. Conta se você tá empolgado pra conhecer a adaptação do Netflix, porque eu estou. Principalmente agora que eu conheço a história e eu já sei como a coisa vai se desenrolar, e aí eu fico pensando em como isso vai ser dentro da adaptação do Netflix. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tá tendo vídeo todo dia no mês de dezembro. E a gente se vê amanhã.